Oi turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Boa tarde, bem-vindos a mais uma aula da gente. Hoje no formato de vídeo, mas tudo bem, você sabe muito bem, nós temos duas aulas para serem repostas. Depois a gente vai dialogar isso, tá? Acredito que amanhã, se Deus quiser, e vocês vão me sugerir como é que vocês preferem. Se gravo vídeo, depois mando material para vocês, se a gente tem aula normal pelo Meet, tá certo? A gente vai verificar isso, tudo bem? Gente, vamos lá, vida que segue, graças a Deus. Hoje a gente trabalha com conteúdo que será cobrado para a nossa última avaliação, né? O ano está findando, avaliações globais a gente já tem que falar, claro, evidentemente. Esse mês a gente tem que dar uma apertadinha aí para vermos mais conteúdos. Então, hoje na aula falaremos sobre a Índia, né? A gente até já fez algumas leituras introdutórias ali, já para ir alicerçando alguma coisa, etc e tal. Então eu coloquei esse título aqui, ó, Índia de colônia britânica, né, a país independente. Professor, colônia britânica, dominação, Elcio já falou sobre isso. Sim, é importante que a gente possa novamente tecer algum comentário sobre isso. Gente, é importante eu colocar isso nesse primeiro momento, tá? A parte da geografia, a grande maioria dos autores, eles cobram muito mais, tá bom? A parte da Índia associado à economia, à questão social, né? Então, nesse primeiro momento, a gente deixa um pouquinho de lado essa questão física, tá? Essa questão de aspectos de relevo, de clima, de vegetação, tá bom? Isso aí fica para um outro momento, tá certo? Vamos ver se a gente utiliza isso posteriormente falando. Então vamos aqui, vamos destacar respectivamente algumas coisas que eu coloquei, né, que eu acho que são importantes nesse primeiro momento. A Índia, turma, ela tem uma extensão territorial consideravelmente boa, 3.287.263 km². A Índia se localiza ao sul do continente asiático, né, no norte você encontra a China, ao sul você encontra a Índia, tá? É o sétimo maior país, tá, em extensão do planeta, tá certo? A Índia foi colônia britânica, como eu colocava, até o ano de 1947. É importante eu frisar isso? Claro que sim, é importante, porque você sabe, talvez recorde, eu ia dizer, você sabe muito bem, talvez recorde, que desde o século XVI, né, naquele período da expansão, né, colonial europeia, das grandes navegações, se você também quiser chamar assim, está valendo, tá bom? A Índia já era, vamos dizer assim, uma região meio que administrada, servia de entreposto comercial, né, de um ponto ali de parada, tá? De comercialização, de rota, enfim, tá certo? A partir do século XVI. Durante o século XIX, vamos colocar assim, essa informalidade que havia na Índia passa, durante o século XIX, essa informalidade que havia na Índia passa a ser formal, com a dominação britânica, tá, nessa região. Tá certo? A Inglaterra dominou, a Inglaterra evidentemente explorou, tá? E isso vai se expandir até o ano de 1920, tá certo? Quando consequentemente surge aquela personagem, né, histórica muito importante, que é o Mahatma Gandhi, né, homem que, vamos colocar assim, né, que liderou, né, o movimento de tentativa de autonomia política, tá certo? Com a sua tática de não violência, né, de uma questão de resistência pacífica, essa é a expressão, né, de que a Índia poderia, né, sobreviver, né, sem essa dominação, e teria capacidade, né, de se libertar nesse sentido. Esse acontecimento, ele vai acontecer propriamente dito, né, esse acontecimento vai acontecer, uma redundância, né, professor? Esse fato vai ocorrer em 15 de agosto de 1947, quando os britânicos então reconhecem, né, de forma pacífica, de forma diplomática, tá bom, a independência do país. Eu coloco essa expressão diplomática porque você é aluno de história, você é aluno de geografia, né, o professor também já colocou várias vezes que durante essa questão do imperialismo, durante o século XIX, né, dos países que conseguiram a sua autonomia, alguns conseguiram, né, a partir da década de 40, né, ali a partir da década a partir do ano de 45, né, com a não mais existência da Guerra Fria também, né, alguns países conseguiram a sua autonomia através da diplomacia, outros infelizmente através de conflitos armados mesmos, né. Um dos países que mais demorou a permitir que essas regiões, tanto de África quanto de Ásia, tivessem a sua autonomia foi Portugal, já falei sobre isso para vocês.
Tá bom? Mas vamos aqui voltando ao que eu estava dizendo, né? Em 15 de agosto de 47, os britânicos então reconhecem essa região autônoma, né? A partir de agora com sua própria identidade, sua própria autonomia, tá? E a gente vai poder dividir essa Índia, vamos colocar assim, tá? A partir de 47, nessa distribuição aqui, em 2 estados, propriamente dito. A União Indiana, tá? Ao centro do país. Nessa região vai haver uma população majoritariamente hinduísta, né? Hindu, melhor dizendo, tá? Seguidores da religião hinduísta, tá bom? No centro. Nesse lado e nesse lado a gente vai ter a ocupação de povos muçulmanos, né? No Paquistão Ocidental, no Paquistão Oriental. E quando se fala de muçulmanos, sempre vem à mente, né, aquelas revoltas, né, aquelas resistências, vamos colocar assim, aqueles conflitos, né, entre povos, né, que através da religiosidade, é uma complexidade muito grande, isso a gente falou, a gente entendeu, acho que a gente entendeu bem isso, né, você entendeu bem isso, né, quando a gente estava trabalhando sobre o Oriente Médio. Aqui não foi diferente, tá? Então houve aqui no Paquistão Oriental, tá, uma rebelião, uma revolta, se você preferir, e esse Paquistão Oriental ele vai passar por uma mudança e não mais se chamará dessa maneira, e sim vai ter o nome de Bangladesh, tá? Bangladesh, tá? Que povo muçulmano, tá certo? Com todas aquelas fortes tendências culturais, religiosas, etc. e tal. Eu devo dizer que existem apenas esses povos na Índia? Não, existem sim, consequentemente, ainda budistas, ainda cristãos, tá? É um país que, claro, vai ter majoritariamente uma parte da população de uma etnia, mas vai haver uma certa mistura também, em menor expressão, claro, nessa mistura, tá bom? Em 1971, como eu dizia, após esses conflitos, Bangladesh surge, ok? Um novo nome aí, uma nova nomenclatura para a parte do país, tá? Turma, quando se fala de população, né, a Índia tem uma população gigantesca. A Índia tem em torno de 1,2 bilhão de pessoas, muita gente. Só é superado pela China, né, são os 2 maiores formigueiros humanos, vamos colocar assim, onde lá, né, por conta desses formigueiros humanos, trazem bastante problemas, né, problemas sociais bastante consideráveis. E aqui na Índia a gente acentua muito mais isso, tá bom? A Índia traz severos problemas sociais, principalmente por conta da questão da religiosidade, né? Ainda permanece, embora tenha passado por questões administrativas mais recentes, ainda permanece um pouco muito enraizado, tá? Essa questão de castas, que ao longo da história foi muito mais desenvolvido e traçava uma separação muito grande enquanto classes sociais. A gente vai, depois em aula presencial, né, presencial entre aspas, falar um pouco sobre isso, tá? Sistema de castas, tá certo? E esse sistema de castas desprivilegiava uma grande maioria, privilegiava uma minoria, tá? E acabava acentuando essa grande diversidade econômica, social, tá? Para o povo. Bom, essa distribuição da população eu devo frisar da seguinte maneira, tá bom? Existe uma densidade demográfica, tá? Muito menor no norte do país, tá certo? Nas florestas e zonas áridas, vamos colocar assim, tá? Onde há uma concentração populacional menor. Já existem mais elevadas densidades demográficas, né, ou concentração populacional, se você preferir, nas planícies, tá bom? Justamente ali próximo dos rios Indo e Ganges. Cuidado com isso, isso é importante, tá? Os núcleos urbanos mais importantes ficam onde? Nas planícies, tá? Ali próximo dos rios, ali, né? Expressão, né? Nossa, próximo do rio Ganges e também do rio Hindu, tá certo? Fica atento em relação a isso. No Vale do Rio Ganges, isso aqui é importante, eu vou frisar, tá? Há vastas áreas cuja densidade demográfica é superior a 500 habitantes por quilômetros quadrados. Olha como é grande, como é muita gente, tá certo? Turma, deixa eu destacar um pouco das principais cidades. Eu elenquei aqui, eu anotei e vou elencar para você 3 principais cidades aqui, tá, da Índia. Primeira cidade, fica no oeste do país, a cidade chamada de Mumbai, tá, que é considerada, vamos dizer assim, a capital financeira, a capital econômica, tá, onde se encontra um porto muito importante para a economia, né, onde circulam muitos produtos, muitas mercadorias, tá? E lá nessa cidade, Mumbai, tá certo? Onde se encontra, vamos colocar assim, barulhinho aqui fora, onde se encontra, tá, a maior aglomeração urbana do país, tá? Vou destacar aqui a maior e a segunda maior, tá? E uma terceira cidade com grande
representatividade, né? Algumas cidades a serem mencionadas. O barulho me desconcentrou, desculpa. A primeira é Mumbai, como eu havia dito, né? Cidade de grande concentração financeira, né? Onde há uma grande aglomeração, a maior cidade enquanto aglomeração urbana, Mumbai. Não esqueça disso, por favor. E quando a gente fala de Mumbai, uma curiosidade aqui, lembrei agora nesse momento, tá? Mumbai, no ano de 2007, certo? Foi colocada, apontada, se você preferir, como a quarta maior cidade do planeta enquanto aglomeração urbana, a quarta. Segundo pesquisas, acredita-se que no ano de 2025 ela venha a ser a segunda. Quais eram essas 4 cidades? No caso, primeira cidade seria, consequentemente, aí, tá? A cidade de, deixa eu ver que eu anotei, tá, gente? A cidade de Tóquio, né, Japão, tá certo? Depois Nova York, depois, consequentemente, Cidade do México. Ela viria a ser a quarta, Mumbai. 2025 ela vai ser a segunda, vai ser superada simplesmente por Tóquio, tá? Depois, quando você estiver vendo o vídeo, tá, você anota, isso é importante. Segunda cidade, tá bom? Para a gente destacar, Delhi. Delhi, tá bom? É a segunda maior cidade com aglomeração urbana do país, ela fica no norte, tá, do país, tá certo? E interessantemente, dentro dessa cidade existe vamos dizer assim, um outro território que ganhou o nome de Nova Delhi, que consequentemente chamou-se a capital da Índia, Nova Delhi, tá certo? Cuidado, Delhi, segunda maior cidade com concentração urbana, tá? Populacional urbana, né? Melhor dizendo. E dentro dessa região, vamos colocar assim, dentro dessa cidade existe uma pequena parte que é o que eles chamam de Nova Delhi, tá? Que é a capital do país. E outra cidade que, curiosamente, se compararmos a essas duas citadas, Delhi e também Mumbai, tá? Tem uma grande diferença econômica em relação a essas duas, tá? É Calcutá. Calcutá, para quem não sabe, tá bom? É o grande centro cultural, tá, do país. Tá? De lá surge aquele outro personagem que às vezes eu cito o nome dela, Madre Teresa de Calcutá, né? Muito importante, né, no segmento social religioso. Tá? Depois, se você tiver curiosidade, você pode ler um pouquinho sobre ela. Tá certo, gente? Eu estou fazendo a nossa aula, tá? Praticamente um bate-papo, né? Indo bem lentamente aí para você ir compreendendo, tá? Esses aspectos, etc. e tal. Gente, eu vou abordar agora um pouco sobre essa questão da desigualdade social, tá? Que, como eu frisava anteriormente, tem muito a ver com uma questão religiosa, tá certo? E destacando outros aspectos também. Preste atenção aqui, por gentileza. Grande parte da população indiana vive sim, tá? Ainda com fome, sendo vítima de desnutrição, né? Sendo vítima de grandes precariedades sociais, tá certo? Eu devo aqui elencar uma coisa importante, tá certo? Grande parte da população, como eu dizia, mas existe um percentual da sociedade que usufrui, que goza de muitos privilégios nas universidades, tá? Na questão cultural, né? Nos setores econômicos, tecnológicos. A Índia tem setor tecnológico? Tem, a gente vai já falar sobre isso. E setores tecnológicos muito acentuados, muito bem representados, vamos dizer assim, obrigado, tá bom? Diversidade linguística. Existem na Índia, tá, considerados 2 idiomas oficiais. Quais são esses idiomas? O inglês, claro, né, foi colônia britânica, tá, e o hindi, né, são os idiomas oficiais, tá? Mas existem sim, né, outros, vamos dizer assim, outras línguas regionais, dialetos, né? A própria Constituição, tá, reconhece 16 línguas, tá? A própria Constituição reconhece 16 línguas, né? E mais de 1.600 dialetos, né? Essa extensão territorial considerável, tá bom? Eu devo frisar também que, em se tratando de religiosidade, tá? Nós encontramos, como eu dizia no início, tá bom? 75% da população formadas por linguistas, mais uma vez eu fiz, né? Religiosidade, que acaba sendo um elemento de exclusão social, tá? Compondo 75% da população, seguido então por islâmicos, né? Seguido então também por budistas, por cristãos, tá bom? Só para a gente ir destacando sobre isso, beleza? Para falar um pouco mais, gente, da Índia, vamos para a economia, tá bom? O que é que traz, o que é que apresenta nessa economia? Bom, a economia também, como a questão econômica, aliás, como a questão social, grande diversidade, né? Economia e sociedade estão associadas, estão ligadas, né?
repetindo mais uma vez, uma parcela com grandes vantagens e uma grande maioria da população com desvantagens. E aí a gente vai partir para o segmento agropecuário, né? A agropecuária da Índia, tá certo? Embora ela tenha algumas áreas bastante favorecidas por questões tecnológicas, tá? E é interessante a gente colocar aqui que 60% da população trabalha ainda no campo, né? A chamada PEA, tá? A questão da população economicamente ativa, né? Desculpa, tá? 60% se encontra na agricultura. E infelizmente nem todos, né, acabam tendo esses desenvolvimento tecnológico. Onde é que eu estou querendo chegar? O que é que significa, professor? Que boa parte dessa população acaba simplesmente produzindo para a autossuficiência, né? Para a própria produção, melhor dizendo, né? Embora o país tenha se desenvolvido, né, nessa questão da agropecuária em algumas regiões, repito, não é todo o país, tá? A grande maioria simplesmente consegue se alimentar, tá certo? Isso é importante a gente dizer, tá? Em se tratando da produção da agropecuária. Vamos falar um pouquinho sobre a indústria, né? Quando eu falo de indústria, por que é que eu estou colocando assim, vou falar da indústria? Porque assim, talvez você saiba, estudante de história, quando já estudou lá com a professora, né? A questão da independência de alguns países, né? O processo de independência, né, dos países da África e da Ásia, né, ou descolonização da África e da Ásia, a palavra na verdade geralmente é essa dos capítulos, tá? Você sabe que a Índia era um grande produtor de tecidos, mas que infelizmente a Inglaterra, né, acabou trazendo produtos de fora, né, naquela questão da venda de produtos industrializados, acabou desprivilegiando os tecidos e acabou promovendo um atraso industrial no país. O que é que significa dizer? A Índia teve uma industrialização tardia. Somente, né, depois que ele acaba se tornando independente, a partir de 47, né, começa a retomar um pouco dessa questão do têxtil. O têxtil demorou bastante a ser, novamente, vamos dizer assim, recolocado no mercado, né? Demorou bastante. Eu poderia dizer que a partir de 91, 92, tá certo? Acabou o país recebendo grandes incentivos, tá? Estrangeiros, tá bom? Através de novas políticas, é claro, e esses investimentos estrangeiros acabaram possibilitando desenvolvimentos tecnológicos, né? Para a própria área têxtil, mas acima de tudo para outros mecanismos tecnológicos. É o caso, por exemplo, dos computadores. Caso você não saiba, tá? A Índia vende muitos produtos, tá, de computação, tá? Tem, vamos colocar assim, uma mão de obra trabalhadora muito acentuada à tecnologia, ou seja, muito tecnológica, tá? Muitos dos seus trabalhadores ganham, vamos dizer assim, oportunidades de desempenhar funções em organismos muito importantes, como é o caso da NASA, tá? Então eles acabam compondo, vamos dizer assim, tá, dentro de um cenário global, né? Por isso que eu dizia que é mais uma geografia globalizada, tá? Acabam desenvolvendo muitas atividades, tá certo? Em questões de informática, de satélites, tá bom? Em questões de softwares, né? De desenvolvimento de softwares, tá? E assim por diante, tá bom? Então, gente, a Índia, tá certo? Embora tenha um aparato de desenvolvimento tecnológico por parte da população, ainda precisa desenvolver muito, né? E você sabe que em parte de desenvolvimento, tá certo? A Índia faz parte do BRICS, é membro do BRICS, né? Para não ficar repetindo, faz parte, é membro do BRICS, né? Aqueles países, tá, que dentro de um determinado contexto anterior, tá, acreditava-se que no ano de 2050 pudesse se tornar grandes potências, tá certo? Lembra aí, só para recordar, BRICS, Brasil, nosso país faz parte, Brasil, Índia, África do Sul, Rússia e China. Tudo bem? Tá? Gente, essa é uma parte de um diálogo aí junto com você, que o professor acabou de propor, tá certo? Eu gostaria que você revesse o vídeo novamente, tá? Faz anotações, tá certo? Daquilo que é relevante, tá? E nos vemos, se Deus quiser, amanhã, ok? Forte abraço, turma. Tudo de bom para vocês. Saúde.